Boa tarde a todos, tá, pessoal? Vamos dar sequência em nossas aulas de biologia. Hoje veremos seres unicelulares. Vamos falar sobre o ponto de vista da morfologia, da fisiologia e principalmente da importância médica, importância ecológica e importância econômica. Então, só recapitulando, nas nossas aulas anteriores, seres unicelulares são seres constituídos por uma única célula, né? Por uma única célula. E a gente fica se perguntando, imagina uma árvore que é pluricelular de 90 metros de altura, quantos milhões de células existem? Mas a natureza, a diversidade de vida, ela é fantástica. Então, nós temos vida desde seres unicelulares até os seres pluricelulares. Então, recapitulando, um ser unicelular são seres formados por uma única célula. E aqui nós podemos exemplificar alguns seres vivos importantes formados por uma única célula, como, por exemplo, as bactérias. As bactérias, né, que nós sabemos que existem grupos que são nocivas e outros grupos de bactérias que são benéficas. Outro grupo de ser vivo também importante, formado por uma única célula, são os protozoários, que também existem protozoários que são benéficos e protozoários que são maléficos, né? Então, além das bactérias, nós vamos ter também os protozoários. E temos um grupo, e as algas azuis ou cianofíceas, que também é um grupo extremamente importante dentro do balanço da produção fotossintética, né? A produção de oxigênio, por exemplo, para o planeta. Essa produção ela é produzida prioritariamente pelas algas marinhas, né? Todos nós, às vezes, temos uma ideia um tanto quanto equivocada. O pessoal na Europa tem o hábito de dizer que a Amazônia ela é o pulmão do mundo, tá? E as pessoas interpretam da seguinte forma: são as árvores, as grandes árvores responsáveis pela maior produção de oxigênio para o planeta? Não, não são as árvores, e sim as algas, né, presentes nos mares. Elas têm essa responsabilidade e elas têm essa importância ecológica de ser os maiores produtores de oxigênio para o planeta. Aqui no quadro ao lado, a gente vai fazer uma projeção aí do resumo, né, da introdução de nossas aulas. Vamos falar sobre bactérias, vamos falar sobre protozoários e vamos falar sobre as algas unicelulares. Bom, um aspecto que é muito interessante e bem marcante é que a fisiologia dos organismos unicelulares abrange as funções vitais realizadas por uma única célula, né? Como alimentação, respiração, excreção, reprodução, locomoção. Em um organismo celular, essas atividades fisiológicas importantes, vitais para a sua sobrevivência, elas são realizadas exatamente pelas organelas celulares. À medida que a gente for avançando, que nós formos falando de um determinado grupo de unicelular, a gente vai dar uma panorâmica geral sobre
a fisiologia que eles executam e que são vitais para a sua vida no planeta. Bom, alguns aspectos da fisiologia de um ser unicelular são importantes de serem comentados. Por exemplo, os que são de vida livre, né, eles são autossuficientes. Então, organismos unicelulares são capazes de realizar todas as funções necessárias à sua sobrevivência, tá? Sem depender de outras células. A adaptação, apesar de sua simplicidade estrutural, uma única célula, muitos organismos unicelulares são extremamente adaptados a diversos ambientes, incluindo condições extremas, tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, a capacidade que as algas possuem, né, de serem autotróficas. Não são somente as algas, organismos celulares que são autotróficas. Nós temos também um grupo de protozoário, que a gente vai falar daqui a pouco, que possui clorofila e que realizam fotossíntese e, portanto, produzem o seu próprio alimento. Mas eu chamo a atenção aqui para as algas autotróficas, aqui em especial as algas marinhas, pela produção da maior taxa de oxigênio para o planeta. Então, as algas, elas têm função, elas são considerados os principais produtores primários, né? Os produtores primários de energia e que demandam esse fluxo energético para as mais variadas cadeias e teias alimentares. Então, elas são autossuficientes, são formadas por uma única célula, tá? Então, essas algas são formadas por uma única célula, mas elas têm a clorofila. Ela tem a clorofila, que é a molécula que vai servir de sede, né? É o local específico onde ocorre a fotossíntese, né? A fotossíntese, quer dizer, uma função ecológica, uma função ambiental extremamente importante realizada pelas algas unicelulares. Além, é claro, das algas unicelulares, também existe um pequeno grupo de protozoários. Aqui eu posso citar um gênero, que é a Euglena, tá? Que é um protozoário que vai, em seu citoplasma, vai possuir os cloroplastos, que por si albergam clorofilas, moléculas de clorofilas, onde é realizada a fotossíntese. Então, quando nós pensamos em micro-organismos, pensamos em organismos celulares, nos vem logo a ideia de serem seres nocivos. Não, nós temos seres unicelulares importantes dentro do contexto da produção de energia, da manutenção de vida no planeta. E aí a gente pode destacar com bastante importância a função em relação à produção, quer dizer, a maior taxa de oxigênio que é demandada, que é produzida para o planeta, para o consumo dos outros organismos no planeta, ela é produzida pelas algas unicelulares. Um outro aspecto importante, uma outra autonomia que esses seres unicelulares possuem é a reprodução, né? Você, quando observe, daqui a pouco a gente vai falar sobre o ciclo de vida de alguns protozoários, por exemplo, aí nós vamos observar
a sua capacidade de reprodução. E eles reproduzem tanto de forma sexuada quanto de forma assexuada, tá? Então, a reprodução é um outro exemplo de autonomia fisiológica de alguns seres unicelulares. Então, pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada, quer dizer, a troca de material genético. Eu já falei isso, eu vou repetir novamente. No ciclo ontogênico, que é o ciclo de vida, no ciclo ontogênico, para quem não lembra, ciclo ontogênico é a mesma coisa que ciclo de vida, ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, do Plasmodium, que é o agente causador da malária, nós vamos ver duas fases de vida, duas fases ontogênicas, dois momentos durante o seu ciclo reprodutivo. Um que é a fase assexuada, e vamos ter também a fase sexuada. A fase assexuada ocorre no homem, e a fase sexuada ocorre no mosquito, no Anopheles. Esse comportamento, essa observação, serve para uma classificação epidemiológica importante. Qual é o homem? Ele é o hospedeiro definitivo ou é o hospedeiro intermediário da malária? O homem, ele é o hospedeiro intermediário. Por quê? Porque o hospedeiro definitivo é aquele cujo agente etiológico, no caso aqui o protozoário, vai executar o momento da fecundação sexuada. Então, como a fecundação sexuada do plasmódio da malária, ela ocorre no interior do mosquito, então dizemos que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Então, definitivo. E o homem, ele é o hospedeiro intermediário. Então, essas particularidades conceituais é muito importante nós sabermos. Mais uma vez, para mim estar apto a fazer qualquer prova, eu tenho que ter em mente toda uma base conceitual. Não dá tempo, o conteúdo ele é muito grande, não tem como decorar. Então, nós temos que aprender a raciocinar, a usar as ferramentas, tá? Então, estamos falando aqui da reprodução. Alguns seres unicelulares, eles se reproduzem de forma assexuada, né? Por divisão binária, mas outros, eles participam, eles apresentam dois comportamentos de reprodução. A reprodução, uma fase de vida é assexuada e outra fase de vida é sexuada. Tá? Uma outra capacidade também muito notável e importante que os seres unicelulares apresentam é a capacidade de locomoção, né? A capacidade de locomoção. Eu acho que todos nós, em uma determinada fase de nossa vida acadêmica, talvez já pelo ensino do Fundamental 2 ou pelo ensino médio, nós ouvimos falar do Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, só para recapitular, ele é o agente etiológico, ou seja, o agente causador da tripanossomíase americana.
mais popularmente conhecida como doença de Chagas. Mais popularmente conhecido como doença de Chagas. Trypanossomiase americana. Trypanossomiase americana é o nome mais técnico, né? É o nome mais estruturado cientificamente da doença chamada doença de Chagas. Doença de Chagas é assim chamada porque ela foi descoberta por um ilustre médico sanitarista que trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, em que viagem pelos sertões de Minas Gerais, coletou material sanguíneo de uma moça que estava doente, que estava com doença de Chagas, e levou para o laboratório e identificou que lá no sangue da moça tinha uma forma infectante do Trypanosoma cruzi, né, chamada Tripomastigota metacíclica, que é a forma que vai estar no intestino do barbeiro. E quando nós nos alimentamos, por exemplo, de algum tipo de alimento que contenha lá a forma infectante, o Tripomastigota metacíclica, nós nos contaminamos. Então, existem várias formas de contaminação, várias formas de infecção. Hoje, as formas que mais ocorrem é a forma oral, inclusive pela ingestão do açaí. Volta e meia, aí, a televisão notifica casos de doença de Chagas no Amapá. Casos normalmente que são provenientes das ilhas do Pará, mas tem casos também de transmissão local. E o principal veículo de transmissão tem sido o açaí. Então, por exemplo, aqui nós estamos citando alguns protozoários e falamos da morfologia, falamos da importância e falamos um pouco da fisiologia. Então, nós estamos falando de locomoção. Como é que se locomove o Trypanosoma cruzi, a forma infectante? Se locomove através do flagelo. Aqui nós temos o corpo celular. Aqui nós temos o corpo celular. E aqui nós temos uma cauda chamada de flagelo. Então, o Trypanosoma cruzi, ele é um ser formado por uma única célula, mas tem a capacidade de locomoção. Se locomove através de flagelo. Nós temos alguns protozoários de vida livres, e aqui eu posso citar um exemplo de um protozoário de vida livre do gênero Paramécio. Ele vai apresentar na parte externa de sua membrana vários segmentos chamados de cílios. Cílios, tá? Cílios. Nós temos um protozoário que é muito importante também a nível de saúde pública, que são as amebas. As amebas, elas se locomovem através da emissão de pseudópodes. Né? Então, nós temos aí o Trypanosoma cruzi, que tem a cauda, que tem o flagelo. Nós temos um protozoário de vida livre, que é do gênero Paramécio, que tem cílios. Então, ele se reproduz através dos movimentos ciliares. E temos a ameba. A ameba, que é um protozoário muito importante a nível de saúde pública, né? Que causa amebíase. Ela se locomove através da emissão de pseudópodes.
tá? Então vejam a estratégia evolutiva, a estratégia evolutiva que ocorreu com esses grupos de seres unicelulares. Eles são formados de uma única célula, mas eles têm uma independência fisiológica. Eles digerem os seus alimentos, eles produzem a sua energia, eles realizam a excreção, eles se reproduzem. Então, eles são seres altamente especializados que passaram por um processo de seleção natural muito intenso e que sobrevivem e realizam todas as funções vitais similares a um organismo pluricelular, tá? Bom, um outro conceito importante quando a gente fala quando nós falamos, e nós já falamos na aula passada, eu vou apenas recapitular, que é a estrutura celular, né? A estrutura celular, que seria basicamente a morfologia de uma célula, de um organismo unicelular. Então, você vai encontrar aí nos livros de biologia um item relacionado à morfologia dos unicelulares, relacionado à estrutura celular. E a estrutura celular, nós vamos ter dois grupos de seres unicelulares. Os procariontes, isso aqui é muito importante, essa divisão, os procariontes e os eucariontes. Esses conceitos, eles são importantes, muitas vezes, para nos ajudar a entender, a raciocinar e resolver questões inerentes ao Enem e questões inerentes a concursos em geral. Então, aí tem o que caracteriza um ser procarionte? É que ele não apresenta, a gente viu isso na aula passada, não apresenta membrana nuclear. Não apresenta membrana nuclear. Como é o nome da membrana nuclear? É a carioteca. Ou seja, então as células, ou a célula de um organismo procarionte, morfologicamente é reconhecido por não apresentar a membrana nuclear, tá? E os seres eucariontes, eles são dotados, eles apresentam a membrana nuclear, portanto, a carioteca. Existe uma discussão evolutiva muito importante dos pesquisadores, dos cientistas que trabalham com a evolução. Dizem que os seres procariontes, eles são menos muitas vezes especializados em função deles não possuírem a carioteca. Qual seria a função da carioteca? A função da carioteca é proteger todo o conteúdo nuclear. Qual seria o conteúdo nuclear mais importante para o processo de reprodução e de perpetuação das células? É exatamente o material genético, cromossomo, né? Os cromossomos, dentro das células, eles se localizam dentro do núcleo. Então, os seres procariontes, eles não possuem a membrana nuclear. Portanto, o seu material cromossômico, ele acha-se disperso pelo citoplasma. Já os seres eucariontes, todo o material cromossômico, todas as informações genéticas daquela célula encontram-se protegidos, exatamente dentro
do núcleo através do envoltório chamado carioteca. Bom, vamos agora, depois que nós fizemos toda essa revisão, a gente está indo bem devagar porque essa parte é uma parte conceitual e vai exigir que nós tenhamos o entendimento para que depois a gente consiga ir avançando com mais rapidez nos conteúdos. Então, baseado nessas premissas que nós falamos aqui, nessas características morfológicas e fisiológicas da célula, nós vamos falar agora isoladamente dos principais grupos de organismos unicelulares, tá? Vamos falar individualmente. Vamos primeiro falar das bactérias. Vamos começar falando das bactérias. Em geral, quando se fala de bactérias, a maioria das pessoas se remete a uma função danosa. As bactérias são patogênicas, sim. Nós temos na natureza grupos de bactérias que são patogênicas, bactérias que causam doenças e doenças que podem ser letais, tá? Mas o que eu quero falar é que as bactérias, elas são exemplos de organismos procariontes, tá? Elas são exemplos de organismos procariontes. Ou seja, o que são organismos procariontes? São organismos que não apresentam a membrana nuclear. Não apresentam membrana nuclear. Mas vamos nos reportar para cá. Então, as bactérias são seres unicelulares, tá? Toda e qualquer bactéria até hoje conhecidas, elas são formadas por uma única célula, né? Elas são unicelulares e são eucariotas, tá? Ou seja, elas são procariotas, tá? Elas não apresentam a membrana nuclear. Elas são procariotas, ou seja, são destituídas de membrana nuclear. Tá. E agora nós temos que vamos falar um pouco da ecologia das bactérias, né? Então, algumas bactérias, elas são parasitos, né? Aliás, eu não vou nem usar esse termo parasitos, eu vou usar que elas são patogênicas, né? Algumas bactérias são patogênicas, são patogênicas. Outras, elas são de vida livre, né? Outras são comensais, né? Aí nós temos aí no nosso resumo, então, micro-organismos procariontes, essenciais em diversos ecossistemas e com ampla variedade de forma de vidas. Estamos falando das bactérias, que são seres unicelulares, mas são seres o quê? Procariontes, tá? Então, vamos fazer uma caracterização morfológica. São unicelulares, todas as bactérias são unicelulares, e elas são procarióticas, ou seja, o núcleo de suas células não apresenta membrana nuclear. A nível de saúde pública, elas são patogênicas, e nós podemos aqui enumerar vários grupos de bactérias que são importantes, por exemplo, bactéria do gênero Leptospira, causador do quê? Da leptopirose, né? Então, bactérias do gênero Leptospira causam agora engoli, né?
elas são causadoras de uma bacteriose importante, que é a leptopirose. Está muito comum nas cidades do Brasil, nas cidades que não possuem saneamento básico. É uma das causas. Então, quem causa é uma bactéria do gênero Leptopira, tá? Que causa a leptopirose. Pô, agora eu enrolei, né? E os de vida livre? De vida livre, nós temos bactérias, principalmente as bactérias que estão no solo. São bactérias que estão no solo, bactérias que estão na liteira, que é uma camada de folhas que cobre os solos das florestas, né? E tem as bactérias comensais, que nós podemos citar exemplo, algumas bactérias presentes no intestino dos animais, inclusive do homem. No intestino dos animais, tá? Inclusive do homem. Então, às vezes, nós temos tanto bactérias quanto protozoários que eles não mantêm, eles estão ali, são encontrados dentro do sistema digestivo de alguns vertebrados, mas eles não estão exercendo nenhuma atividade patogênica. E eles estão ali, sim, estão ali de forma comensal, se alimentando de alguns detritos que sobram ali do metabolismo, do processo da digestão. Agora, tem essas bactérias de vida livre, e aqui a gente pode citar as bactérias presentes, por exemplo, no solo, as bactérias que vão ser responsáveis pela produção de alguns compostos nitrogenados importantes sobre o ponto de vista da fertilização do solo. A gente vai falar daqui a pouco. E tem um grupo de bactérias que atuam na decomposição. Tem algumas bactérias que atuam na decomposição da matéria orgânica animal. Da matéria orgânica animal. Tá? Essas bactérias, elas são importantíssimas, porque como é que se dá a decomposição de matéria orgânica em uma floresta? Vou fazer um desenho e falar uma coisa para vocês importantíssima, tá? Por exemplo, a floresta amazônica, mais de 80% da floresta amazônica de terra firme, ela é constituída de árvores de grande porte, né? Árvores extremamente altas. Então, essas árvores, elas estão em solos, elas estão fixadas em solos de baixa fertilidade. Em solos de baixa fertilidade. Agora, assim, como é que as árvores que compõem a floresta amazônica, a Mata Atlântica e todas as florestas altas e exuberantes do planeta, quem vai sustentar essas árvores? De onde é que elas retiram a maior quantidade de nutrientes? Essas árvores, elas são autossuficientes, tá? Elas se alimentam, elas conseguem tirar os nutrientes para propiciar essa exuberância através do mecanismo de retroalimentação. Através do mecanismo de retroalimentação. Como é que funciona? As árvores, elas liberam folhas, né? Elas liberam frutos,
liberam galhos. E esse material, toda essa biomassa que cai das árvores de grande porte, elas vão se depositar no solo, formando uma camada de folha chamada de liteira. Liteira. O que acontece com essas folhas, com essa biomassa vegetal que cai? Elas são depositadas no solo, formando a liteira, e elas iniciam inicialmente um processo de desidratação. Depois do processo de desidratação, elas vão ser fragmentadas a pedaços menores, elas vão ser trituradas. Quem faz essa trituração são insetos, né? Principalmente de um grupo chamado formigas. As formigas elas são muito importantes na ciclagem de nutrientes. Observem essa palavra, ciclagem. Ciclagem de nutrientes. Então, esses nutrientes que vão servir de alimento para essas árvores de grande porte, eles são provenientes da sua própria biomassa. Então, folha, fruto, galhos caem no solo, formam a liteira. A liteira ela é degradada a pedaços menores, ela é fragmentada, até ela chegar no estágio de humus, que é a terra preta, até ela chegar no estágio de humus. E depois, esses humus, eles são decompostos. Tá? Por exemplo, a decomposição da matéria, da biomassa vegetal, vai ser feita por um grupo de fungos. E as bactérias, elas são especializadas pela decomposição da biomassa animal. Então, aqui na liteira, quando você vai mensurar que tipo de matéria existe lá, a gente vai encontrar 60% ou mais de matéria de origem vegetal, mas também vai encontrar matéria de origem animal. Depois que ocorre o processo da decomposição, os nutrientes eles são incorporados no solo. Eles vão ficar aqui na camada superficial do solo e aí as plantas vão, através das raízes e da água, vão absorver água e sais minerais. Vai levar para a parte aérea fazer a fotossíntese. Então, isso que é a ciclagem de nutrientes. Isso que é a retroalimentação, ou seja, as árvores exuberantes da floresta amazônica. Tem um angelim que chega a medir aí 80 metros de altura. E quando você analisa o solo, é latossolo amarelo, latossolo vermelho, solo muito pobre em nutrientes. E aí, como é que a natureza, o processo de seleção natural, ele é perfeito, né? Então, as árvores, elas se alimentam da sua própria biomassa que elas desprendem ao longo da sua fenologia, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento. E tem papel fundamental, preponderante, papel preponderante das bactérias dentro do processo de decomposição. Então, as bactérias, nem todas são patogênicas. Tem bactéria realmente que é patogênica, bactérias que causam a tuberculose, os mais variados tipos de pneumonias de natureza bacteriana, né? E as bactérias que causam doenças. A meningite, por exemplo, ela pode ter várias causas. A de origem bacteriana, ela é letal, né? Então, nós temos, assim, as bactérias como patogênicas, mas também tem as de vida livres presentes no solo, que são importantes para a manutenção de vida no planeta, né? Então, tem um capítulo da ecologia que a gente ainda vai também estudar aqui, que mostra as principais fontes primárias de energia
para o planeta, né? Que é a luz. A luz incide nas folhas, né? Dentro das folhas tem o cloroplasto, tem a clorofila, acontece a fotossíntese, a produção de glicose, de açúcar, mas também há a produção de uma molécula muito importante que é o oxigênio. Tá bom? Vamos agora ver os protozoários, sobre o ponto de vista morfológico, sobre o ponto de vista da importância para a manutenção de vida no planeta, a importância para o equilíbrio ambiental, né? Então, os protozoários, diferente das bactérias, eles não são seres procariotos, eles são seres eucariotos. E eu quero dar uma dica aqui que muitos já devem saber: os únicos seres procariotos, né? Os únicos seres procariotos que a ciência conhece no planeta são as bactérias. As bactérias são os únicos seres vivos eucarióticos. Os protozoários, eles são eucariontes. Eles são eucariontes, ou seja, eles vão possuir o núcleo com a carioteca, ou seja, com a membrana nuclear. Então, sobre o ponto de vista dos estudos de desenvolvimento, os estudos evolutivos, eles são bem enfáticos de que os seres vivos que apresentam o cromossomo, material genético protegido, eles têm uma probabilidade de serem bem mais diversos, porque toda a sua informação genética está protegida dentro da célula, tá? Então, tem os protozoários, eles são eucariontes, porque o seu núcleo encontra-se protegido com uma membrana chamada de carioteca. E aqui nós vamos ter um grupo de protozoários que são autotróficos. Autotróficos, né? Autotróficos, principalmente os fotossintetizantes. O que são autotróficos? Autotróficos são seres que conseguem produzir, são seres que conseguem gerar o seu próprio alimento, né? São seres que conseguem gerar o seu próprio alimento. E fotossintetizantes, porque eles realizam a fotossíntese, né? Então, aqui tem uma frase importante. Eucariontes, os protozoários, né? Aliás, perdão, fiz uma meio confusão aqui. Então, os autotróficos são protozoários que possuem clorofilas, né? São grupos de protozoários diminutos, não existem muitos protozoários que são fotossintetizantes. Os protozoários fotossintetizantes são aqueles que vão possuir clorofila. E aqui, por exemplo, a gente pode citar um exemplo eu falei ainda agora, da euglena. Euglena é um protozoário, tá? Formado por uma única célula, mas que ela é autotrófica. Ela ela faz a fotossíntese e ela é produtora do seu próprio alimento. Então, esses protozoários, eles são de vida livre. E eles têm uma contribuição importante. Para o equilíbrio dos ambientes, para o equilíbrio, digamos assim,
para o equilíbrio ecológico. Tá? Os protozoários T fotossintetizantes. Eles não são muito muito diversos, mas nós estamos aqui exemplificando os mais variados grupos de protozoários. Então, eles são autotrófico fotossintetizantes. Alguns protozoários, eles são protozoários aquáticos, alguns terrestres, né? Alguns também exclusivos de ambiente úmido. Agora, quando você classifica a importância, quando você analisa a importância dos protozoários, aí nós vamos ter protozoários que são patogênicos, né? Os protozoários patogênicos. O que são protozoários patogênicos? São aqueles que causam doenças ao homem. Não somente ao homem, mas eles causam doença a animais não humanos. Né? Causam doenças importantes sob o ponto de vista veterinário e sob o ponto de vista médico humano. Né? E esses patogênicos, eles são parasitos. Eles são parasitos. E aí nós podemos exemplificar esses protozoários que são parasitos. O Plasmodium da malária, né, é um protozoário importantíssimo, o gênero é do gênero Plasmodium. Plasmodium, né? É um protozoário maléfico para o homem, porque ele causa uma doença muito importante na faixa tropical e subtropical do planeta. Nós temos um continente, o continente africano, todos os anos ele é responsável por mais de 90% dos casos de malária que são registrados no mundo. São registrados lá na faixa tropical e subtropical da África, principalmente na África subsaariana. Então, Plasmodium responsável pela causa da malária. Um outro protozoário importante que a gente falou ainda agora é o Trypanosoma. É o Trypanosoma cruzi, né? Que é o agente causador da doença de Chagas, ou a trypanossomiase americana. Vamos nos acostumar com essa sinonímia. Nós estamos nos preparando para concursos, nos preparando para o Enem, então nós temos que ter conhecimento dessas sinonímias que são utilizadas para tipificar, para dar nomes às doenças. Um outro protozoário importante é a leishmania. As leishmanias. As leishmanias que causam a leishmaniose. E a leishmaniose, nós vamos ter dois tipos de leishmaniose, né? Só para recapitular. A leishmaniose cutânea, essa que causa aquelas feridas na pele, a mucosa, né? Leishmaniose tegumentar americana, mucosa, e tem também a leishmaniose visceral, que essa é mais letal. Então, só para a gente ter ideia de alguns protozoários que são patogênicos, que são parasitos. Nós temos a ameba, né? Ameba é um protozoário. A giardia também é um protozoário,
O Trichomonas. O Trichomonas também é um protozoário. Nós temos uma série de protozoários que são importantes no âmbito da saúde pública, portanto, considerados patogênicos, considerados parasitos. Tem um protozoário também do gênero Toxoplasma. O toxoplasma é o agente causador da toxoplasmose. Tá? Então, aqui, só para recapitular, só para dar uma lembrada em vocês das classes dos protozoários. O protozoário é um micro-organismo, é um organismo formado por uma única célula. Mas não é por ele ser formado por uma única célula, tem uma categoria estrutural bem simples, mas tem suas importâncias. E no âmbito da saúde pública, aqui nós podemos relacionar alguns grupos de protozoários importantes. Importantes porque são causadores de doenças importantes para o homem. Bom, eu queria mostrar para vocês, agora nós temos uma imagem, fazer a apresentação aqui na nossa tela interativa. Ali nós temos alguns grupos de bactérias que causam confusão. Alunos já nos perguntaram, mas nós temos um agrupamento ali de estafilococos, que é um tipo morfológico de bactérias, estafilococos. Dentro de estafilococos, nós temos uma espécie importante a nível de saúde pública, que é o Staphylococcus aureus, né? Então, normalmente elas vivem em colônias, em grupos de várias bactérias e causa a impressão que dá para as pessoas que ali, aquele agrupamento de forma, de células, de bactérias, formam tecido. Na realidade, não, é uma estrutura colonial, né? Elas são coloniais, as bactérias, é uma manifestação comportamental de alguns grupos. Aí nós vamos ter cocos, diplococos, que normalmente é quando você encontra duas bactérias, e além dessa forma cocos, nós vamos ter também os bacilos, e nós temos algumas bactérias que vivem separadas, né? Aí nós podemos citar o vibrião, que é a espécie vibrião colérico, que causa córea. Tá? Nós temos o espirilo, que também é um exemplo de bactérias solitárias, e a espiroqueta também. Por exemplo, a bactéria que causa, ela é muito importante quando a pessoa apresenta gastrite, sempre a gastrite ela vem associada a uma bactéria, né? É a bactéria que causa, essa bactéria é do gênero da espécie Heliobacter pylori. Então, quando trata da gastrite, normalmente tem que tratar também a bactéria, porque há uma prevalência muito alta da gastrite associado à bactéria, né? Que é Heliobacter pylori, é exemplo de uma bactéria patogênica e de uma bactéria que vive, ela não tem o comportamento de viver em colônias, elas são bactérias isoladas. E a espiroqueta também é um exemplo de bactéria. Nós temos ali os desenhos ali na nossa tela interativa. Nós temos aqui também ali na nossa tela interativa exemplos de bactérias autotróficas. O que são bactérias autotróficas? São bactérias que sintetizam o seu próprio alimento. Só que essas bactérias, elas não fazem fotossíntese. Elas fazem um outro processo de produção de alimentos, tá? Que a gente vai falar agora aqui para vocês. Só para relembrar. Bactérias autotróficas.
autotróficas. Elas são autotróficas porque elas fabricam o seu próprio alimento. Elas produzem substâncias que são essenciais para a sua vida. E através de que processo? Através da quimiossíntese. Através da quimiossíntese. Então, a quimiossíntese é um processo químico que habilita alguns grupos de bactérias a produzir o seu próprio alimento. Exatamente vai caracterizar as bactérias autotróficas. Tá? Então, nós temos aí exemplo dessas bactérias. Nós mostramos o desenho aí para vocês. Eu falei dessas bactérias autotróficas e ali no slide nós mostramos algum exemplo dessa reação que confere a essas bactérias gerar o seu próprio alimento. Então, elas utilizam o CO2 para sintetizar moléculas orgânicas. Então, algumas bactérias autotróficas, elas utilizam o CO2, o gás carbônico. Se elas utilizam o gás carbônico, essas bactérias são importantes para que mecanismo ecológico? Para o sequestro do carbono, né? Para o sequestro do carbono. O que é o sequestro do carbono? É a retirada do carbono da atmosfera. Nós sabemos que o carbono em excesso, ele causa o efeito estufa, né? Porque há uma tendência dele e de outros gases serem elevados até a atmosfera e contribuir para a destruição da camada de ozônio. Então, essas bactérias autotróficas, elas têm esse benefício importante para a natureza, né? Exatamente para a diminuição da destruição da camada de ozônio, porque se elas utilizam o CO2 para produzir o seu alimento, elas estão tirando esse CO2 de onde? Da atmosfera. Então, diminui o CO2, vai diminuir certamente o efeito estufa e vai diminuir o superaquecimento da Terra. Nós temos aqui também as bactérias que realizam fotossíntese, né? As bactérias fotossintetizantes. E aí nós temos exemplo ali das bactérias que são fotossintetizantes. Nós temos a proclorófitas e as cianobactérias. Essas bactérias fotossintetizantes, elas são extremamente importantes para a dinâmica de vida dos mares, mas não somente dos mares, também do planeta. Ainda há pouco, nós falamos que a maior taxa de oxigênio disponível para os seres vivos não é produzida pelas plantas. Que, por exemplo, as plantas superiores, elas produzem o oxigênio. Tá? As plantas superiores, elas produzem o oxigênio. Mas o oxigênio que é produzido, ele é consumido pelas plantas através do mecanismo da respiração. Né? Aí vocês poderiam dizer, mas a maior taxa de oxigênio para o planeta não é produzido pelas árvores, pelas grandes árvores, pelas plantas fotossintetizantes? Sim, produz oxigênio, mas 80% da taxa de oxigênio produzida, ela é consumida pelos vegetais no mecanismo da respiração. Na fotossíntese, as plantas, o que as plantas fazem na fotossíntese? Elas retiram o CO2 da atmosfera. Então, na fotossíntese, tá? Retiram o CO2.
Isso é importante, sequestra. Por isso que as pessoas falam, vamos dar os créditos de carbono. O que é crédito de carbono? É você preservar a área, você ter, por exemplo, uma fazenda, você ter uma área para agricultura, mas que você tenha um projeto para aquela área de preservação, de conservação da parte verde, para que ocorra, para que as plantas consigam tirar o carbono que está na atmosfera. E o carbono em excesso, ele vai provocar o quê? O efeito estufa. Ele vai quebrar a camada de ozônio. Não só o carbono, mas outros gases que são produzidos, que a gente vai falar a posteriori. Então, eu vou colocar aqui a equação química da fotossíntese para a gente entender um pouco do mecanismo do sequestro do carbono. Tá? Então, a fotossíntese, em resumo, gás carbônico na presença de água, a gente vai falar como é que funciona isso aqui, a luz vai formar uma molécula de açúcar, CH2O, mais o oxigênio, mais água. Então, isso aqui é a equação sintética da fotossíntese. As algas, nós estamos falando aqui, por exemplo, de seres unicelulares, das bactérias autotróficas. As bactérias, elas retiram o CO2, por exemplo, lá, que está presente na atmosfera. Na presença de água, quem vai ativar essa reação? É a luz. A luz, ela é preponderante, ela vai servir de energia primária para essa reação química. Aí vai formar o quê? Vai formar uma molécula de glicose, vai formar um carboidrato, mais o oxigênio, mais água. Quais são os principais seres fotossintetizantes? Nós temos as algas azuis, né, as algas marinhas, as algas clorófitas, que são responsáveis pela maior taxa de oxigênio, mas também nós temos as bactérias autotróficas. E essas bactérias autotróficas, elas não são bactérias patogênicas, elas são bactérias importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental. Tá? E aqui a gente colocou a equação da fotossíntese. Colocamos a equação aí sintética da fotossíntese. Tá bom? Aqui nós temos, gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção para que a gente já faltam 10 minutos, mas ainda dá tempo da gente explicar o próximo slide. Observem lá. Tem bactérias que elas atuam no processo de fixação de nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento químico essencial para a vida. Por quê? Porque o nitrogênio, ele vai ser o composto químico básico para a formação dos aminoácidos e, por conseguinte, das proteínas, tá? Então, aqui, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, ele é um elemento químico, como eu já falei, importantíssimo para as plantas. E não somente para as plantas, mas importante para a vida dos seres vivos em geral. E é um elemento difícil de se fixar. É difícil de haver a fixação. Então, as bactérias, elas atuam no processo de fixação do nitrogênio. O que seria isso? Elas conseguem retirar o nitrogênio da atmosfera, coisa que nenhum outro ser vivo consegue. Nenhum outro ser vivo consegue fazer
essa fixação direta do nitrogênio atmosférico para a cadeia, né, para os complexos de interações ecológicos. Na próxima aula, nós vamos começar a nossa aula exatamente falando dessa importância da fixação do nitrogênio. Se não me falha a memória, eu acho que no nosso último, não, no penúltimo, acho que no Enem de 2023, veio uma questão sobre a fixação do nitrogênio. Então, é através de uma relação de simbiose que alguns grupos de bactérias, as bactérias nitrificantes, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas vão estar nas raízes de plantas da família leguminosa. Então, a partir dessas plantas leguminosas, da associação, da interação de bactérias fixadoras de nitrogênio, a planta consegue tirar o nitrogênio do ar. Tá? Fixa e insere dentro do contexto fisiológico, tá? Do contexto bioquímico de suas células, dessas plantas, para os demais seres que vão interagir de forma trófica com essa planta. Então, na próxima aula, a gente vai avançar. Quero dar uma boa tarde a todos, muito obrigado, e prossigam no estudo aí, leiam, tá? Estudem.